Alô. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Caio, sou da liderança do PSOL. Nós vamos agora começar a dar início à entrevista coletiva. Queria só que vocês me confirmassem se vocês estão ouvindo o som, quem não está acompanhando aqui presencialmente, só para a gente saber, enfim, se está todo mundo recebendo o áudio. Estava todo mundo recebendo? Perfeito. Então vamos lá, a gente vai fazer uma dinâmica, nosso teto é mais ou menos por volta das 15 horas, daí que, enfim, que a Luana, que é líder da bancada, comece, e depois a gente vai dando sequência para alguns vereadores falar e abre para algumas perguntas, tá bom? Então acho que a Lu pode começar com esse relato. Ok. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença dos profissionais da imprensa. Meu nome é Luana Alves, sou líder da bancada do PSOL, sou vereadora, e essa coletiva é sobretudo para falar sobre, enfim, a violência política que as mulheres negras do PSOL estão sendo expostas, em especial as mulheres negras trans. Eu vou fazer uma introdução, né, e depois vou passar para as minhas companheiras. Primeiro é importante colocar que nós, mulheres negras, fomos eleitas, né, numa Câmara que tradicionalmente não tem a gente como protagonista, que tradicionalmente nos exclui. Né? Então, as mulheres negras são pouquíssimo eleitas, e nesse momento que tem muitas eleitas, os casos de violência, de agressão, se multiplicam antes mesmo de começarem os trabalhos legislativos. Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi desde casos de violência política com atentados envolvendo tiros, até desrespeitos, né, até brutalidades. Acho que a Carol Yara vai poder falar também do caso que ela sofreu, que foi um atentado envolvendo uma pessoa armada, a Samara também. Né? No dia de ontem, antes de passar para elas, vou só relatar o que aconteceu. No dia de ontem, teve um protesto pacífico contra a retirada da gratuidade para idosos acima de 60 anos. Eu tive nesse ato cumprindo a minha função parlamentar, cumprindo a minha função legislativa, que é absolutamente legítima. Eu estive nesse ato, chegando no ato, eu fui abordada por alguns policiais militares que resolveram fazer um procedimento de revista. O que a gente sabe que é irregular se não tiver uma suspeita fundada, né, sobre por que eu estou sendo revistada. Quando eu questionei e quando eu me apresentei junto com a minha equipe e me identifiquei a minha equipe como assessores parlamentares, representantes de um mandato, enfim, os policiais responderam que até mesmo uma vereadora poderia ter algo ilícito na bolsa, num tom de bastante deboche, principalmente para a assessoria negra que estava comigo. Né? Então, esse foi o procedimento, mesmo depois da identificação. Também é importante colocar para vocês que, desde ontem à noite até agora, pessoas se dizendo membros da Polícia Militar estão entrando em contato comigo de forma não oficial. Então, isso também é importante de colocar. Eu não posso dar mais detalhes por segurança jurídica minha, mas, mais uma vez, a gente está percebendo essa instituição desrespeitando o que é um mandato, entrando em contato de forma não oficial. Né? Quando eu tenho um gabinete, eu tenho formas de contato oficiais, tentam entrar em contato de uma forma não oficial, o que é uma demonstração de que nós, mulheres negras eleitas, mulheres trans, vereadoras e co-vereadoras, somos desrespeitados no lugar de parlamentares eleitas que nós somos, constantemente. Então, essa é uma prática institucional e estrutural que a gente está vivendo de forma acirrada na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todas, todos e todas aqui presentes, a imprensa e a todas as pessoas ouvindo. Essa semana foi uma semana de muita dificuldade e de muito ataque a esta casa, né, ao Parlamento paulistano e também ao PSOL, né, e aos corpos negros e trans legitimamente eleitos, né, na cidade de São Paulo, na casa de aproximadamente 110 mil votos, somando, né, os votos da bancada feminista, os votos do Quilombo Periférico e de Érica Hilton. Né? O meu caso em específico trata-se de uma violência política e transfóbica que foi feita na minha casa através de um atentado a balas, no qual aconteceu na madrugada de terça-feira, dia 26, por volta das 2 da manhã,
quando um carro branco filmado parou em frente à minha casa, ficou durante 3 a 4 minutos lá em frente e disparou tiros, né? Então, esse ato de intimidação fez com que eu saísse fugida da minha casa. Eu tive que ter uma vida exilada dentro da própria cidade de São Paulo, não é? Eu tenho uma função parlamentar, mesmo que seja através da covereança, através do mandato coletivo que foi referendado enquanto modelo, através de praticamente 69 mil votos, né, com os votos do Quilombo e da bancada feminista. Esses votos também foram desrespeitados na medida que eu vivo na clandestinidade agora, mesmo que seja uma clandestinidade no sentido de estar escondida, no sentido de estar impedida de andar sozinha, de ir na padaria, coisas no sentido. É uma violência absurda e desproporcional que é colocada diante das pessoas trans, né, desse país, em especial as pessoas trans que foram eleitas num partido de esquerda, né? Nós já temos uma escalada de violência política desde 2018, com a morte, né, de Marielle Franco e Anderson, né, e de lá para cá nós já temos Thalíria Petroni enquanto uma deputada negra e que está sob ameaça, sob forte esquema de segurança, né, com interceptações praticamente semanais de tocaias que são armadas para assassiná-la, não é mesmo? E agora, mais uma parlamentar negra e trans está sob ameaça. No caso, eu e minha amiga Samara Sósteres e também Érica Hilton, que teve um atentado de outro modo, né, que foi a invasão do gabinete da vereadora por uma figura que se auto-intitula Garçom Reaça. Tudo isso me demonstra que a Semana da Visibilidade Trans foi palco de atentado político, né, da Semana da Visibilidade Trans, para mandar um recado para toda a população trans e toda a comunidade negra que luta nesse país por direitos sociais e por direitos humanos, de que o fascismo, de que os setores reacionários e antidemocráticos da sociedade, sejam eles institucionais ou paramilitares, estão preparados para nos assustar ou para tentar nos intimidar. Mas, como eu disse, é uma tentativa, não conseguiram. Tanto é que estou aqui, tanto é que não parei meu trabalho durante toda essa semana, seja para denunciar esse descalabro de violência do qual eu e minha família fomos vítimas, como também para continuar o trabalho legislativo necessário para essa cidade, que está um caos por conta da pandemia, né, que pode ter a volta presencial das aulas num momento não adequado, inclusive rogo para que a prefeitura possa rever isso, né, porque milhares de crianças não podem voltar para a escola presencialmente desse modo, e sem vacinação. E temos uma situação que eu tenho, né, que ter a minha função parlamentar enquanto co-vereadora eleita, junto com as outras 4 companheiras da bancada feminista, incluindo, né, a Silvia Ferraro, mas também Paula Nunes, Daphne Sena e Natália Chaves. Nós precisamos de segurança para legislar. Não é possível que 46.267 pessoas tenham ido votar em plena pandemia e esses votos não sejam respeitados, né? Também não é possível que essa casa, né, não enxergue enquanto um ataque também a esta instituição, né? Independente das formalidades, né, trata-se de pessoas que estão cumprindo papéis políticos dentro desta casa legislativa que foram atacadas, né, e que estão sob risco de vida. Principalmente eu e Samara, né, e Érica Hilton, estamos na mira de sofrermos novos atentados caso não tenhamos a escolta fornecida pela Secretaria de Segurança Urbana. E isso depende também da presidência da Câmara e da mesa diretora. Por isso também a gente roga, né,
para que seja reconsiderada, né, a decisão que excluiu as coparlamentares, devido a esse fato que eu disse, né, mesmo que existam questões formais, existe uma outra que deve ser considerada, que é a da urgência da vida. Eu acho que ninguém em São Paulo quer que se repita o que aconteceu no Rio de Janeiro e temos uma parlamentar negra morta com 4 tiros no rosto. Eu acho que ninguém deseja, inclusive a mesa diretora dessa casa, que isso aconteça. Então, a nossa principal forma de atuação nesse momento é de garantir a proteção das 3 parlamentares trans, né, eleitas, né, em 2020, para que elas tenham a segurança de cumprir seus papéis parlamentares, que elas tenham a segurança de terem suas vidas também pessoais, né, e que a gente possa transformar também esse momento, né, para que o setor democrático do país, o setor progressista do país, também se reúna, também componha uma frente nacional de enfrentamento à violência política, que se torna urgente, né? Não podemos achar que somente instituições vai garantir nossa segurança. A sociedade civil e todo o setor democrático precisa também, além de pressionar esse Estado que precisa garantir a normalidade democrática e o mínimo de institucionalidade nessa nação, a gente precisa também que nós mesmos consigamos fazer ações que garantam nossa segurança na prática política, né? E na luta por direitos humanos. Agora eu vou passar para a Samara, para que ela possa também dar detalhes do atentado que aconteceu, que foi bastante parecido com o meu, né? E, Samara, pode falar, querida. Obrigada, gente. Obrigada, Yara. Obrigada, Luana. Eu vou ser um pouco breve, né? Acho que as manas aqui, elas trouxeram bastante coisa e são coisas fundamentais para a gente. A gente estávamos na Semana da Visibilidade Trans, né? Próximo do dia 29, que é um dia que a gente traz as nossas pautas, que a gente traz a visibilidade, porque a gente precisa, afinal de contas, a gente está num país que mais mata as mulheres trans e travestis. E são assassinatos com requinte de crueldade, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso. E aí, na Semana da Visibilidade Trans, que a gente está num ano onde 3 parlamentares, uma sendo a mulher mais votada, a travesti, negra, nós 2, mulheres, somos co-vereadoras, travestis também, somos periféricas, porque estávamos na periferia, e eu acho importante ressaltar que esses ataques aconteceram na periferia onde a gente mora, né? Não foi apenas um atentado para a gente, sim contra a nossa família, né? Hoje eu não me sinto tão preocupada mais comigo, mas com a segurança dos meus próprios familiares, né? Onde já se viu, onde tem uma pessoa de moto, de capacete, de máscara, parar em frente da sua casa, sacar uma arma e efetuar um tiro para cima, né? Numa rua, num lugar onde não tem histórico de violência. Então, existe sim uma correlação entre esses fatos, né? E isso fica mais claro, isso fica mais visível quando a gente faz uma reunião, por exemplo, que a gente teve com o diretório do PSOL, e a gente recebe denúncias de outros estados, de outras companheiras que estão sendo atacadas também. Então, a gente precisa reconhecer que esse é um momento delicado, mas é um momento delicado para todos nós, né? O PSOL, ele trouxe candidaturas coletivas para o parlamento, ele trouxe corpos pretos, ele trouxe mulheres negras que têm um lastro na periferia, que são mulheres guerreiras e de luta, e isso incomodou muita gente. Foi me perguntado ontem na entrevista o porquê desses ataques, e eu respondi, é medo. É medo porque a gente está aqui com a oportunidade nas mãos de fazer uma política que é real, uma política que é verdadeira, uma política que pode trazer a oportunidade de trazer mudança significativa para esse Estado. Esses corpos que estão aqui, esses corpos negros, esses corpos travestis, a experiência de vida que a gente tem, de trabalhar com a comunidade, de vir dos movimentos sociais, isso incomoda muita gente, porque a gente sabe, a gente entende que a gente tem uma oportunidade clara de fazer uma política muito bonita e revolucionária para essa cidade, que é a maior cidade da América Latina, que serve de palco para o país inteiro. Então,
tudo que aconteceu nessas últimas semanas, eu acredito que foi muito bem pensado, porque reverberou para muitas outras coisas. Então, a gente precisa, sim, ter um momento de seriedade, entender que esses ataques, sim, de forma, traz algum tipo de recado. Traz o recado que a nossa democracia está passando por um momento delicado, que ela está sendo atacada e que esses ataques precisam ser barrados de alguma maneira. A gente precisa de investigação, a gente precisa também que o poder público e os outros parlamentares dessa casa se sensibilizem com a gente e percebam que o que está acontecendo, como a querida falou assim, fere a democracia e fere o próprio regimento dessa casa. A gente não quer apenas proteção, porque a gente quer se achar mais vereadoras do que qualquer outra, não. A gente já sabe que é vereadoras, que somos co-vereadoras, porque fomos eleitas para isso. As pessoas que votou na bancada feminista e quem votou no campo periférico sabiam que ia votar em candidaturas coletivas. Sabia que a Samara ia fazer articulação em território, sabia que a Débora ia fazer articulações com o pessoal da educação, com assistência, sabia que esses corpos que foram eleitos, iam se dividir para somar e para trazer mais benefícios para a cidade. E foi por isso que a gente foi eleito. Né? Então, o medo que eles têm das bancadas coletivas, das candidaturas coletivas, é o medo de perder o privilégio branco, né? O privilégio machista, é o privilégio que, durante anos, persistiu nessa casa. Mas eu acredito que a gente veio e a gente vai resistir, porque a gente está cansada de ver essa velha política que não está fazendo nada. A gente está em plena pandemia e tem gente que sobe no plenário para falar sobre questões de gênero e para colocar a religião em cima do que a gente não pode colocar religião. Religião é uma coisa nossa, é uma coisa que está dentro da gente, não é uma coisa que você tem que usar a religião para atacar um gênero, atacar um ser humano, atacar uma pessoa. Isso, para mim, é inaceitável. Eu sou um corpo travesti que foi ameaçado a vida toda. Sempre fui ameaçada. Eu tenho 33 anos e eu supero a expectativa de vida de uma mulher uma travesti nordestina. Então, eu tenho medo de me tornar uma nova Marielle Franco e eu não quero. O Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa, sim, que nossos corpos trans, nossos corpos pretos, nós mulheres, sejamos respeitadas como sempre teríamos que ser respeitadas. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o... Oi, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estão conseguindo me escutar bem? Eu me chamo Lucas Módulo, eu sou advogado e assessor no mandato da Érica Hilton. A Érica está numa reunião na Secretaria da Saúde agora, deve estar finalizando já a caminho daqui, mas enquanto ela não pode estar presente, eu estou aqui também para fazer as vezes do mandato e poder também explicar muito brevemente um pouco dos episódios que ela vivenciou e um pouco da nossa leitura enquanto mandato para o que está acontecendo, né, aqui na cidade de São Paulo. Acho que todos e todas vocês aqui devem ter acompanhado um pouco da repercussão que foram todos esses casos de violência política que atingiram as vereadoras aqui em São Paulo. A Érica tem uma questão de perseguição já desde 2018, né, quando ela ainda era co-deputada estadual lá na Lesp, recebia ameaças de morte. Ao longo também da campanha política para a eleição, agora enquanto vereadora, muitas pessoas xingaram, ofenderam ela, violentaram ela em redes sociais. Isso acabou gerando, no início desse ano, um processo judicial que tenta encontrar os IPs, né, a identificação dessas pessoas que a ofenderam na internet. E tudo isso, né, vai resultar, mais recentemente, em outros tipos de violência, essas ainda mais graves, né, relacionadas ao fato de pessoas visitando o gabinete da Érica, querendo falar com ela desesperadamente. Muito recentemente também, nós fomos noticiados que uma pessoa fez 10 ligações lá na Lesp, no gabinete antigo, onde a Érica Hilton trabalhava, no sentido de querer conversar com ela, de querer, enfim, de alguma forma entrar em contato com ela. Isso mostra que existe uma perspectiva institucional, né? Existe um grupo de pessoas, existe algumas pessoas em específico tentando entrar em contato, tentando atingir, violentar todas essas mulheres, e que se trata efetivamente de uma violência política. Eu acho que isso é muito importante da gente deixar bastante
evidente em toda essa nossa conversa que não é uma mera coincidência o fato das pessoas que foram violentadas, atingidas, né, agredidas de alguma forma nesse último período, serem mulheres negras e serem mulheres trans e travestis. Não é uma mera coincidência, e sim fruto de uma violência institucional que está sendo manifestada aqui na cidade de São Paulo, em face dessas pessoas, em razão da sua condição étnico-racial, em razão da sua identidade de gênero. Então, eu queria, em nome do mandato, prestar solidariedade a todas que foram, de alguma forma, atingidas por essa violência e reforçar o apoio do mandato da Érica no sentido de garantir que todas as pessoas sejam, de fato, asseguradas, protegidas e que essa violência institucional seja combatida e solucionada o quanto antes. Obrigado. Perfeito. Toninho vai querer dar uma palavra? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que esse é um momento muito importante, né? Então, a gente está aqui, enquanto bancada, para expressar solidariedade, não só a solidariedade, mas exigir que a Câmara Municipal, principalmente a mesa diretora, tome providências quanto à segurança das nossas, não vou chamar nem de co-vereadoras, porque para mim todas elas foram eleitas, todas elas, mesmo em bancadas, são vereadoras, no meu ponto de vista, da cidade de São Paulo. E fica muito claro, para mim, a falta de compromisso da mesa diretora quanto a dar uma solução cabível para esse tipo de situação. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se a gente for olhar aqui a segurança da presidência da Câmara, né, quem já viu, a gente vê a quantidade de seguranças que tem o presidente da Câmara Municipal. Por quê? Porque ele está exposto mais do que outros vereadores. Quando nós estamos falando de vereadoras, essas vereadoras estão fazendo os seus trabalhos e elas acabam dialogando com a sociedade, falando as suas opiniões, e nós estamos vivendo um momento muito conturbado da sociedade e que alguns ainda são incentivados à política do ódio. E isso é resultado, inclusive, dessa política implementada por setores do governo federal, né? E aí, quando a gente pensa tudo isso, né, porque a mesa diretora tem falado assim, nós não conseguimos dar segurança a todos e a todas. Ou seja, não reconhecendo, inclusive, né, a posição delas como co-vereadoras ou vereadoras. Aí eu pergunto, se um assessor aqui dessa casa tivesse sofrendo perigo de vida pela sua ação parlamentar, ele não mereceria uma segurança da Câmara Municipal? Ou a vida das pessoas, né, não vale mais nada? Então, do mesmo jeito que o presidente entende que ele tem que ter mais segurança porque ele está mais exposto às situações, então as nossas co-vereadoras, todas elas estão mais expostas do que os assessores. E quem está sofrendo o atentado é ela. E ficou mais do que claro aqui que o atentado é político. O atentado é político. Por quê? Porque é pelo que elas representam, pelas mulheres, pelas LGBTs, mas é pela classe social que nós representamos também. Porque existem outros parlamentares que não são de esquerda e que são LGBTs e que não estão sofrendo a mesma questão. Então isso também tem um recorte contra a pobreza e contra o que o PSOL significa, que é a organização da sociedade para uma mudança estrutural dessa sociedade. Então, o que eu acho que a gente está tentando chamar a atenção da sociedade, né, que para mim seja um absurdo, é para que a mesa diretora dessa casa tome alguma atitude. A gente não pode esperar e não vamos esperar acontecer algo que coloque a qualquer vida aqui em risco, para depois a gente ficar correndo atrás de soluções, né? Eu acho que é uma exigência da sociedade brasileira para que essa mesa diretora tome uma atitude de consequência imediata, e que essa atitude não pode ser unilateral, essa atitude não pode só vir da mesa diretora, essa atitude tem que ser conversado com aqueles e aquelas que estão sofrendo os atentados, porque elas têm que se sentir seguras, né?
Então, isso tem que ser dialogado. E isso, no meu ponto de vista, a mesa diretora está devendo bastante para a bancada do PSOL, para elas, mas para a sociedade. Porque o atentado fere a democracia. Eu fico pensando, se fosse algum parlamentar que está na casa aqui faz tempo, homem branco, se a atitude teria sido a mesma. Eu não tenho provas disso, mas vou fazer igual alguns que erraram já no passado. Mas eu tenho as minhas convicções. E as minhas convicções é que o tratamento seria totalmente diferenciado do que está sendo pelas mulheres pretas LGBTs da bancada do PSOL. Bom, pessoal, não sei se... Eu? Opa. Oi, Celso. Deixa eu só fazer uma saudação. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, gente, é impressionante, né, o relato, quando a gente ouve o relato da Carolina Yara, da Luana, da Samara, do companheiro aqui que fala através da Érica Hilton, nos primeiros dias dos trabalhos legislativos nessa casa, né, a gente está só no começo. Imagina o que será daqui em diante se nada for feito, nenhuma atitude for tomada. É inadmissível que a gente não tome algum posicionamento. A Câmara Municipal, o parlamento da maior cidade da América Latina, deixa acontecer algo que está fugindo do controle. Está fugindo do controle. E a Câmara Municipal, ela tem condições. Ela tem condições de acionar a Secretaria de Segurança Pública para dar proteção para nossas vereadoras, nossos vereadores, né? Principalmente aqui as vereadoras trans, que é nítido, o ataque é direcionado, né? Porque nós do PSOL, nós de dois parlamentares, nós temos agora 6, e né, vem com essa pauta de mulheres negras, mulheres trans, uma pauta muito, que vai trazer muito, e vai enriquecer o debate aqui nessa Câmara Municipal, e ter essa intimidação. É muito claro esse ataque, e a gente não vai permitir que isso possa ir adiante. Então, a gente tem que dialogar mesmo, mostrar para a sociedade que vocês vieram mesmo para debater, para fazer uma política pública mostrando a realidade da nossa cidade. A realidade da nossa cidade é a realidade que foi trazida aqui, inclusive com algo que está crescendo muito no Brasil, que aqui é uma realidade já com 2 mandatos coletivos, que é uma realidade. A Câmara Municipal de São Paulo, ela tem que enfrentar essa é uma novidade política, uma novidade muito boa para a sociedade, porque tem uma representatividade muito grande. Todas elas são vereadoras, todas foram eleitas, né, com voto popular, e merecem o respeito, sim, e merecem o respeito à democracia. Então, nós da bancada do PSOL, nós temos assim, a luta vai ser incessante contra a transfobia, contra a homofobia, contra o racismo, contra qualquer forma de opressão que venha a querer nos calar aqui na Câmara Municipal. Então, essa é a nossa mensagem aqui da bancada do PSOL, acho que é coletivamente aqui. Eu também venho mostrar, assim, me solidarizar também com essa luta para fazer esse debate, para fazer esse enfrentamento aqui dentro da Câmara Municipal. Oi, gente. Não sei se acho que a gente pode revezar, acho que tem 15 pessoas aqui no online. Queria saber também se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta que está presente. Nosso teto, como a gente falou, por volta das 15 horas, 15h15. Então, enfim, o pessoal que está no online, se quiser se inscrever aqui pelo chat, se tiver alguém aqui presencialmente que quer fazer uma pergunta também, tá bom? Por enquanto não tem ninguém inscrito ainda. Só pedir para enviar o nome e o nome do veículo também, tá bom? Tentar ser bem objetivo na pergunta, por conta do tempo mesmo. Eu sou Juliano da Band. Eu queria saber, no que diz respeito às investigações, há algum avanço por parte da polícia? No anúncio dessa coletiva, falou-se que vocês iam trazer atualizações deste caso. Como é que está isso? Destes casos, né? Olha, relacionado ao meu caso, que foi o primeiro, né, a acontecer e também a ser noticiado e registrado, nós já tivemos a perícia realizada na minha residência, né? Eu não estou mais lá, mas, enfim, ainda é minha casa, né?
foi realizada logo no dia em que nós fizemos a denúncia, né? E nós estamos aguardando o relatório, né? Mas esse relatório deve sair nos próximos dias, né? E nós também já tivemos conversas com várias entidades de direitos humanos, com a sociedade civil organizada também para ampliar a minha rede de proteção, né, e a minha rede de apoio nesse momento para que eu tenha segurança. Por enquanto, eu tenho um esquema de segurança bom, só que completamente assegurado pela sociedade civil, né, e pelo partido. Então, agora falta que o Estado se prontifique para também assegurar a minha segurança, né? Mas relacionado à investigação, temos isso, e também já existe uma linha de investigação de que os 3 casos podem estar relacionados, né? Os casos das mulheres trans atacadas. Eu cheguei a conversar no dia que a Samara foi fazer o BO dela, conversei com um dos peritos que foi em casa fazer a perícia, e ele já disse que existe essa linha de investigação também, né? Existem outras, mas essa linha de investigação já está sendo assumida pela Polícia Civil, pelo DHPP. Também há aí uma tentativa de unir também os casos, enfim, lá no DHPP, ver qual o procedimento que vai fazer para que os casos que envolvam as mulheres trans também caminhem juntos, né? Essas são as atualizações as quais eu tenho atualizadas. Bom, pessoal, chegou uma pergunta aqui pelo chat. Posso até ler aquilo, só para todo mundo ouvir as perguntas. Chegaram 2 perguntas aqui no chat, acho que elas são parecidas, acho que eu vou fazer as 2 em um para a gente poder agilizar, né? Da Vitória Bel, da CBN, ela está perguntando o que juridicamente a bancada do PSOL pode solicitar para mudar a posição da mesa diretora e o que foi feito. E o Juca Guimarães, da Uma Preta, pergunta: o presidente da Câmara se propôs a debater alguma alternativa para garantir a escolta para as parlamentares ameaçadas? O Juca Guimarães, da Uma Preta, por enquanto são as 2 perguntas que nós temos no chat. Esse assunto é bastante importante. Desde o início dos atentados políticos que sofreram as covereadoras, a gente está procurando reunião com a presidência da Câmara, né? O presidente da Câmara passou por um problema de saúde e não se reuniu ainda com a gente. A gente procurou a Secretaria de Segurança Urbana. Aliás, queria falar que teve uma conversa bastante boa. A Secretaria de Segurança Urbana se colocou como disponível, né, para se fazer a escolta das covereadoras, né, e da vereadora Érica, né, para a gente conseguir, de fato, garantir essa segurança. Acontece que só quem pode requisitar a Secretaria de Segurança Urbana é a presidência da Câmara. Então, a presidência da Câmara tem que fazer esse pedido formal à Secretaria de Segurança Urbana. A gente está em diálogo, né, a gente está procurando novas conversas, né, com a presidência da Câmara. A gente espera muito que, em breve, isso seja resolvido, né, porque a gente tem certeza, né, que a presidência da Câmara entende a gravidade da situação e, como muito bem falou aqui as minhas colegas, os meus colegas, a gente não quer mais um crime de ódio que envolva a morte de uma parlamentar negra do PSOL. Então, a gente espera esse compromisso. Também é importante colocar, em termos de respostas jurídicas, né, a Carol falou do andamento que está no DHPP, né? Também é importante colocar que a gente está tomando medidas jurídicas em relação a todos os constrangimentos, né? A gente está requerendo à Secretaria de Segurança Pública que entre em contato comigo de forma oficial e não me constranja por telefone. A gente está pedindo isso oficialmente, que foi o que aconteceu, infelizmente, desde a noite de ontem. E também já vai estar procurando a Polícia Civil para tratar o crime racial, que foi uma abordagem vexatória, né, uma abordagem que completamente me constrangeu no meu exercício como parlamentar. É importante só complementar o que a vereadora Luana falou, que a secretária ela se mostrou muito disposta, né, Luana, secretária de Segurança Urbana da cidade, e também disse que existe efetivo, né, para garantir a segurança dessas parlamentares e coparlamentares que estão no foco, no olho do furacão, sob ameaça,
E também destacou sobre a urgência disso, né? Então, de fato, a gente roga aqui a presidência da Câmara que reveja isso, né? Porque precisamos que o Estado também seja responsável pela nossa segurança. Não temos mais nenhuma pergunta no chat. Alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de se inscrever? Se quiser fazer também a pergunta por vídeo, pode fazer, pode mandar por escrito. Não sei se mais alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta que está aqui. Senão a gente senão a gente encerra, exatamente. Só para complementar rapidinho, falar que a gente, enfim, já se reuniu também com o secretário da Casa Civil para tratar sobre esse assunto, que também se mostrou bastante disponível. E também a gente está requisitando reunião com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Bom, gente, não havendo mais nenhuma pergunta, acho que a gente encerra essa coletiva. Os vereadores estão aqui também, se quem tiver aqui quiser falar com eles. E também, enfim, meu celular também está à disposição sempre que alguém tiver alguma dúvida e precisar falar alguma coisa sobre a liderança do pessoal. Muito obrigado, gente.